Boa tarde a todos e a todas. Hoje teremos a nossa primeira aula sobre a poesia sonora. A poesia nasceu junto com o canto, nos rituais de povos situados num estágio civilizacional anterior à escrita e ao próprio conceito de literatura. A poesia surgiu como arte intersemiótica, que unia a oralização das palavras ao som de instrumentos musicais, em especial os de percussão e de sopro, com o acompanhamento de danças e o uso de vestimentas rituais, amuletos, tatuagens e adornos. A relação entre poesia e música manteve-se ao longo de séculos, ou ainda milênios. Atravessou a pré-história, a antiguidade clássica grega e romana, em que os poemas eram cantados ao som de liras e outros instrumentos musicais, a Idade Média europeia, em que os trovadores escreviam poemas para serem cantados, surgindo aí a palavra canção e também o gênero poético canção, e até o Renascimento e o Barroco, apesar da longa tradição da escrita na Europa. Apenas a partir da invenção da imprensa por Gutenberg, no século XV, a poesia passou a ser veiculada em um novo suporte bidimensional, chamado livro. A partir do Iluminismo e da Revolução Francesa, com a alfabetização pública, a escolarização das classes populares e o crescimento das tiragens de livros impressos, surge o público leitor e, junto com ele, uma nova crítica literária, que estabelece a divisão da literatura em gêneros, como o romance, o ensaio, a novela, o conto. A poesia torna-se também um gênero literário, subdividido em formas composicionais, como o soneto, a elegia, a ode, o hino, a écloga, entre muitos outros. A poesia, que nasceu com a música, torna-se agora literatura. Apenas a partir das vanguardas históricas, nas décadas iniciais do século XX, que a poesia irá proclamar a sua independência em relação à literatura e irá buscar novas formas de expressão, como a poesia visual, a poesia objeto, a poesia sonora, a performance, a poesia digital e novos suportes, como o cartaz, a camiseta, o compact disc ou a tela de computador. Após um longo período de aprisionamento no espaço bidimensional do livro, a poesia volta a reclamar o seu caráter intersemiótico. Conforme escreve Brenda Marques Pena, no livro Poesia Sonora, História e Desdobramentos de uma Vanguarda Poética, que é este livro aqui, as tradições ocidentais consideravam a poesia como a arte da linguagem verbal. A poesia sonora e a poesia visual se esforçam em conjunto
por ultrapassar esse estatuto, rejeitar suas regras limitadoras. O poema passa a ser a coisa de elementos desnaturados na articulação de vossemas, grafemas, sons, silêncios, gestos, vestígios do universo com o qual nos confrontamos. Paul Zantor, no livro Escritura e Nomadismo, coloca a poesia na fronteira entre artes, como um retorno ao que os gregos chamavam de musiké. Abre aspas, citação. A associação entre voz e gesto, já entre os gregos, era atestada pela palavra musiké, que designa, ao mesmo tempo, a dança, a música vocal e instrumental, as estruturas métricas do poema e a prosódia da palavra. Fecha aspas. Fim da citação de Paul Zuntor. Inclusive, eu vou digitar o título do livro dele aqui no chat. Depois vocês podem procurar na estante virtual. Pronto. É Escritura e Nomadismo, o título do livro. A introdução dos novos meios audiovisuais, do disco, da televisão e do vídeo, modificou profundamente as condições da performance e a transmissão da mensagem, devido à possibilidade de produção de novos estímulos e percepções sensoriais múltiplas. É interessante essa frase, percepções sensoriais múltiplas. O avanço da eletrônica foi outro fator que passou a tornar manifesta a inadequação da linguagem poética diante da necessidade eminente de expandir as transmissões tradicionais da poesia oral. As primeiras máquinas do tipo fonógrafo remontam ao fim do século XIX, mas somente nos anos 1950, com Henri Chopin, foi possível garantir a flexibilidade sonora ao sintetizar sons gravados. Devemos a Chopin o fato de ter conseguido, pela primeira vez, captar as micropartículas vocais. O experimento com o poema Peur se escreve P-E-U-R, e significa medo, em francês, em que o artista fragmentou o som em partículas e o fundiu a ruídos do ambiente de forma não linear, possibilitou uma nova possibilidade de criação e percepção auditiva para o poema. Desta forma, a voz pode ser restabelecida como percussão da língua sobre o palato, sopro do ar entre os dentes, fluidez escorregadia da saliva, aspiração e expiração
comprometidas com a corporeidade. A relação entre poesia sonora, gesto e corpo é muito importante. E a autora vai comentar sobre isso um pouco mais para frente. Foi assim que a poesia sonora passou a agir diretamente no campo acústico, por modulação, variação das velocidades, reverberação, produção de ecos e uso de sintetizadores múltiplos. Vocês podem ir juntando ideias para, quem sabe, um dia contratarem uma hora, né, num estúdio de som para fazerem as suas experiências. Desde as primeiras décadas do século XX, sente-se um desejo dos próprios poetas de oralizar a poesia. Poetas experimentaram a voz como corporeidade ainda em 1920, com Mayakovsky e Yevtushenko. Aqui a autora comete um erro de anacronismo. Mayakovsky é um poeta da década de 20, enquanto Yevtushenko é posterior, ele é da geração de 1950. Mas, sim, ambos trabalharam com a poesia sonora. Ela poderia ter citado, em vez de Yevtushenko, Dziga Vertov, que, além de ter sido um grande cineasta de vanguarda, né, um homem com uma câmera, o cine-olho, antes mesmo de fazer cinema, ele já trabalhava com poesia sonora. Ele criou um estúdio que ele chamou de Laboratório do Ouvido. Dziga Vertov saía pelas ruas de Moscou e ia gravando sons que ele escutava, sons aleatórios, cantar de um pássaro, ruídos de máquinas numa fábrica, uma discussão de pessoas no meio da rua, uma garrafa quebrando, qualquer tipo de ruído, de som, ele gravava. Depois ele voltava ao seu laboratório do ouvido e fazia uma edição dessas gravações, criando poemas sonoros muito antes de uma época em que a tecnologia oferecesse meios mais adequados para esse tipo de trabalho. Dziga Vertov tinha à sua disposição uma tecnologia ainda rudimentar, mas a ideia dele já era bastante avançada, ainda hoje. E a mesma técnica que ele utilizou em suas pesquisas sonoras, ele utilizaria mais tarde no cinema. Ele saía de casa com a sua câmera, ia filmando cenas que ele achava interessantes e fazia os seus documentários intitulados Cine-olho. Para quem não conhece o trabalho de Dziga Vertov, eu recomendo muito. Eu vou digitar aqui no chat, né, o nome desse artista. Pois bem, voltando ao texto. Toda palavra poética aspira a dizer-se, a ser ouvida, a passar pelas vias corporais. Ao contrário de quando Henri Chopin criou o nome poesia sonora para seus poemas produzidos em aparelhagem eletroacústica, primeiras manifestações de poesia tecnológica da história. Hoje se assiste a uma revisão do uso da tecnologia.
ainda que extremamente rica e útil, ela deve se subordinar a um projeto poético que escape dos meros efeitos eletroacústicos, repõe em jogo o corpo e a voz em suas possibilidades expressivas e tem em vista a complexidade semântica da comunicação poética. Isto que a autora fala a respeito de escapar dos meros efeitos eletroacústicos vale para todo tipo de experiência com novas tecnologias. Por exemplo, hoje é muito fácil fazer um poema visual apenas utilizando um editor de texto como o Word, em que você pode diagramar o texto na página, pode espacializar as linhas, pode utilizar cores, diferentes fontes de letra. Aquilo que dava maior dor de cabeça para o Augusto de Campos nos anos 50, quando ele usava uma máquina de escrever, Olivetti, né, ou Remington, e tinha que usar várias folhas de papel carbono colorido. Hoje, qualquer estudante de ensino médio ou até fundamental pode entrar no Word e brincar à vontade, né? Do mesmo modo, a poesia digital também permite uma série de coisas. Se você conhece outros softwares mais avançados, né, do que o Word e mais ricos, né, para o trabalho com a imagem, você também pode fazer muita coisa que é simplesmente truques tecnológicos, mas que não tem uma funcionalidade poética. Em qualquer tipo de poesia, seja escrita, visual, sonora, eletrônica, performática, alienígena, o que quer que seja, precisa haver uma funcionalidade. Ou seja, você usa um recurso pela sua textura, digamos assim, né, pela sua potencialidade plástica, sonora, mas também referencial. Senão, deixa eu ler o que a Isadora escreveu. Estou montando um projetinho interativo de realidade aumentada, com um programa bem simples, com música autoral, palavra, corpo. Protótipo está quase pronto. Que beleza, Isadora. Depois, se você quiser divulgar no grupo o nome desse software, né, por favor. Se não, se quiser manter sigilo industrial também, tudo bem. Mas é interessante nós sabermos dessas experiências que vocês estão fazendo. Divulguem sempre. Muito bem. Então, fico curioso para acompanhar o seu trabalho, Isadora. Voltando para o texto, né, da Brenda, conforme explicita Filadelfo Menezes, né, o autor desse outro livro, que é um livro de referência, raro, tem na estante virtual, e quando tem, o preço é absurdo. Eu vou ver se eu consigo escaneá-lo e salvar em PDF nas férias, aí eu envio para vocês, né, pelo Zap. Então, conforme explicita Filadelfo Menezes, no colóquio Paul Zantor, a poesia sonora parte da ideia de que a poesia nasce antes do texto escrito e do discurso, e não depende dele para existir. Ela se cria com certas conjunções sonoras, sendo a palavra apenas um de seus elementos possíveis,
que, dispostos numa certa ordem, exprimem conceitos, sensações e impressões. De fato, a poesia sonora, ela prescinde da própria palavra como unidade semântica, né, que pode ser compreendida. Algumas décadas atrás, né, antes de existir computador doméstico, quando tudo era muito mais difícil, eu cheguei a escrever algumas experiências no sentido da poesia sonora, experiências muito singelas até, né? Mas que têm a desculpa de terem sido realizadas em 1990. E numa dessas experiências eu escrevo Vzaia, Dzaya, Tsaya, Dzaya, Tsaya, Vzaia, Tsaya, Vzaia, Dzaya, Liel, Liel, Liev, Liet, Liel, Liet, Liev, Lizil, Lilabi, Biel, Lilabi, Azel, Miol, Glialuvi. Quando eu criei esses poemas, eu tinha em mente a poesia transmental, ou Zaum, de Klebnikov, e também os poemas escritos em glossolalia de Antonin Artaud, que são sons abstratos, que não querem dizer nada. É possível escrever poesia assim? Sim. Eu citei essas experiências apenas como ilustração de que a poesia sonora prescinde da palavra. Ela pode conter apenas ruídos, e não necessariamente ruídos humanos. Você pode fazer, como dizia Vertov, reunir ruídos mecânicos, da natureza, da vida cotidiana, enfim, os mais diversos tipos de ruídos, e compor um poema sonoro a partir daí. A palavra pode participar do poema sonoro, mas ela não é imprescindível ao poema sonoro. Assim como na poesia visual, a palavra também não é imprescindível. Prosseguindo. Várias definições e manifestações de poesia sonora já foram registradas em livros, discos e outros suportes, mas alguns pontos são comuns em todas as vertentes. Primeiramente, ela é um tipo de poesia oral, sobretudo aquela poesia mais ancestral, né, das tribos indígenas, africanas, esquimós. Então, primeiramente, ela é um tipo de poesia oral, mas associada a uma característica especial. Ela é essencialmente experimental. Obrigado, Isadora. Ela se distancia claramente da poesia declamada, ou seja, não reproduz as formas tradicionais de declamação emotiva e lírica, teatral e dramática do texto. Em seu lugar, entram o humor, as técnicas fonéticas, o humorismo e a utilização de meios tecnológicos. Por consequência, se distancia da ideia de texto escrito. O poema sonoro nunca é um texto escrito lido oralmente, por mais que este se pretenda experimental enquanto discurso verbal. Aqui eu me permito a liberdade de discordar da autora, quando ela usa a palavra nunca. O poema sonoro nunca é um texto escrito
lido oralmente. Ele pode ser escrito, mas ele também pode ser transformado na oralização. É diferente de quando você escreve um poema, qualquer tipo de poema verbal, e simplesmente o lê, o declama. Inclusive, pela oralização, você pode, se quiser, ler um soneto de Camões e transformá-lo num poema sonoro maluquíssimo, dependendo de como você faz a leitura. Enfim, não há dogmas, né, nem questões fechadas, tudo está em aberto nas poéticas da vanguarda, e por isso mesmo elas são interessantes. Voltando ao texto. Stephen Connor, em Cultura Pós-Moderna, Introdução às Teorias do Contemporâneo, situa as práticas de vanguarda em um contexto global de produção da cultura, no sentido mais amplo, de signos, representações, imagens e estilos de vida. O poema sonoro integra elementos e linguagens diversas no processo de montagem, numa relação intersígnica e intermídia, não de colagem, mas de fusão dos signos. Se nós pensarmos no trabalho O Nome, do Arnaldo Antunes, sobre o qual conversamos agora há pouco, ele faz exatamente isso, né? Uma fusão de diferentes elementos. Ele pega o poema escrito, transforma em canção, em performance, em poesia visual. Ele vai mesclando e fundindo, né, várias linguagens, né, vários códigos, criando uma arte intersemiótica. Sim, em algumas faixas do CD Nome, porque Nome é uma trilogia composta de livro, CD e fita de vídeo, né? Na época não havia CD-ROM. E no disco, né, no CD Nome, nós temos faixas cantadas, são canções. Por mais que a voz do Arnaldo seja gutural, por mais que ele cante de uma maneira diferente, mas são canções. Em outras faixas, ele declama, e em algumas poucas faixas, ele cria poemas sonoros no sentido próprio do conceito. Então, ele trabalha, né, nessas três perspectivas. Muito bem. Apesar de a poesia sonora ser de vanguarda, ela remete à pesquisa antropológica e à etnopoética, que influenciaram muitos processos de produção dos poetas e pesquisadores deste tipo de poesia oral. Inclusive, Khlebenikov e possivelmente Artaud, na década de 1920, se inspiraram diretamente em idiomas pouco conhecidos na Europa, né? Como idiomas esquimós, ou africanos, ou euroasiáticos. Khlebenikov viajou bastante pela Rússia asiática, ele foi até a Pérsia e ele tomou contato com uma série de idiomas estranhos, né, não europeus. Ele também estudou sânscrito e línguas orientais, né, na Universidade de Moscou. Então, a linguagem Zaun, ou transmental, muito provavelmente teve influência daquilo que hoje nós chamaríamos de estudos de etnopoética.
assim como a pesquisadores das línguas indígenas brasileiras, né? E é possível fazer poesia sonora a partir dos cantos indígenas. Por que não? Fica aí uma outra pista de trabalho para vocês desenvolverem. Prosseguindo. Apesar... isso eu já li. O espaço de resistência em que ela está inserida é o de ruptura da linguagem escrita por uma oralidade complexa, que, a partir de um conhecimento da fonética das palavras, busca a interação com o som e os ruídos, dentro de um processo de significação. Interessante e importante essa última frase. Busca a interação com o som e os ruídos, dentro de um processo de significação. Bem, mais um pouquinho. Conceitos de oralidade, escrita e escritura. Em uma série de entrevistas para a Rádio Canadá, publicada no livro Escritura e Nomadismo, Paul Zantor fala da necessidade de se buscar recuperar os valores da oralidade perdidos na poesia a partir dos recursos tecnológicos de captura da voz. Diz este autor: nossos meios permitem a realização de um desejo que a voz traz em si, ou de se fixar sem deixar de ser ela mesma, de subsistir escapando à desnaturação que lhe inflige a escrita, de vencer, assim, o tempo fugidio e de durar no tempo que preencheu. Fim da citação. Voltando a Brenda. A oralidade, entretanto, não se reduz à ação da voz. Em Introdução à Poesia Oral, Zantor aborda a integração dos movimentos do corpo à poética. Na aspiração da poesia de se fazer voz e de se fazer um dia ouvir na captura do incomunicável, ela cumpre um papel estimulador como um apelo à ação. Desta forma, depura-se das limitações semânticas e rompe com o discurso. Em seus procedimentos de ruptura, a poesia sonora utiliza na performance frases absurdas, repetições acumuladas até o esgotamento do sentido, sequências fônicas não lexicais e puros vocalizes, vogais, palavras e sílabas cantadas aleatoriamente. Roland Barthes, em O Óbvio e o Obtuso, situa a voz na articulação entre o corpo e o discurso. Para ele, escutar exige atenção e não se limita nem à expressão do discurso, nem à impressão exercida pela voz. Barthes descreve a audição como o sentido produtor de significados do som e do silêncio. Através do ritmo, a escuta deixa de ser pura vigilância para tornar-se criação, pois, sem o ritmo, a linguagem verbal seria impossível. O ouvinte, para Barthes, deve colocar-se em posição de decodificar o que é obscuro, confuso ou mudo.
Ouvir é um fenômeno fisiológico. Aqui é uma citação de Barth. Escutar é um ato psicológico. Interessante essa distinção que ele faz entre ouvir e escutar. Ouvir é um fenômeno fisiológico, escutar é um ato psicológico. A escuta só se pode definir por seu objeto ou sua intenção. O que se tenta captar pelo ouvido são signos. O homem escuta da mesma maneira que lê, isto é, mediante certos códigos. Fim da citação. Na introdução aos diálogos dirigidos por R. Pillardin para France Culture, Barth diz ainda que as práticas da fala, da escrita e da escritura não sobrevêm casualmente, depois da poesia ou depois da escritura, mas a oralidade intervém com a poesia e com a escritura, fornecendo-lhe um pressuposto como elemento constitutivo fundamental para o texto escrito, texto que deve prever eventuais desdobramentos. Abre aspas. A inteligência ativa é corpo, o gesto poético é corpo, o corpo é ritmo, e sem ritmo não há linguagem. Por outro lado, não há linguagem sem corpo. Fecha aspas, afirma Barth em O Óbvio e o Obtuso, e reverbera Zantor. Na época de Apollinaire, se falava de textos vocais. Hoje em dia, pratica-se a poesia sonora. Perdão. Para além das experiências europeias, americanas, dos anos 20 e 50, de Mayakovsky a Yevtushenko, na antiga União Soviética, a Rothenberg, Cage ou McLaw, nos Estados Unidos. A percepção da poesia se dá da mesma forma que se escutam os ruídos da natureza, por meio de palavras e da voz durante a performance. Fim da citação do Zantor. Voltando a Brenda. Em O Grão da Voz, Barth coloca a escritura como um meio caminho entre a fala e a escrita, que se vale da amplitude poética para fazer uma terceira prática baseada no gozo e na subjetividade. Henri Mechonic, em Politique de rythme, politique de sujet, né? Política do ritmo, política do sujeito. Refuta a dualidade entre oral e escrito e propõe a tríade do falado com o escrito e o oral. A oralidade diferencia-se nessa instância da fala e aproxima-se do conceito de escritura apresentado por Barth, como um texto que permite realizar o retorno do corpo, com todos os seus recursos e linguagens, fala, escrita e escritura. A oralidade, portanto, é um recurso, é um conceito muito mais rico e muito mais amplo do que o da fala. A oralidade proposta por Mechonic seria da ordem da voz, do gesto, do corpo, da subjetividade, mas que permitisse uma aproximação entre a voz e o escrito,
o que a transforma em uma escritura a partir do ritmo, com organização subjetiva diante do oral, como propriedade possível tanto do escrito quanto do falado. Agora vem uma citação do Mechonic, aliás, um autor interessantíssimo, inclusive para quem pesquisa teoria da tradução. Eu vou escrever aqui o nome dele. Henri Mechonic. Depois vocês também podem pesquisar na estante virtual. Então, agora vem uma fala dele. Como o ritmo não é mais redutível ao sonoro, ao fônico, à esfera oral, mas engaja um imaginário respiratório que diz respeito ao corpo vivo inteiro, do mesmo modo que a voz não é redutível ao fônico, pois a energia que a produz engaja também o corpo vivo com sua história. Por isso, o ritmo é, ao mesmo tempo, um elemento da voz e um elemento da escritura. O ritmo é o movimento da voz na escritura. Essa frase também vale a pena ouvirmos novamente. O ritmo é o movimento da voz na escritura. Como ele, não se ouve o som, mas o sujeito. Agora uma nova citação, dessa vez de Octávio Paz. Em O Arco e a Lira, Otávio Paz aponta o som como elemento de intervenção poética. Segundo Paz, o sonoro pode se apresentar na poesia, no ritmo, na melodia ou unicamente no ruído. Para Paz, estas estruturas sonoras não são um simples acessório, mas um conjunto de signos a serem decodificados. Agora vem a citação do Otávio Paz. A poesia é tempo e ritmo perpetuamente criador. A célula do poema, seu núcleo mais simples, é a frase poética. Porém, diferentemente do que acontece com a prosa, a unidade da frase, o que a constitui como tal e forma a linguagem, não é o sentido ou direção significativa, mas o ritmo. Embora a prosa criativa também possa ter um ritmo, como acontece em Joyce, em Rosa, em Clarice, em Haroldo e outros autores que trabalharam com uma prosa de vanguarda. E para finalizarmos esse tópico e a aula, há uma relação singular do som com a interioridade. Essa relação é importante para a comunicação humana. Numa cultura oral, na qual a palavra existe apenas no som, sem qualquer referência a um texto visualmente perceptível, a fenomenologia do som penetra profundamente no sentimento. A existência dos seres humanos na qualidade da palavra falada e cantada. Ao tratar de alguns aspectos da psicodinâmica da oralidade, Walter Ong observa que o som apresenta uma característica de temporalidade espacial. Ele se manifesta no espaço, né? Pois está presente na sua evanescência, uma vez que o som existe somente quando está desaparecendo.
enquanto ele é executado. Muito bem, e assim terminamos hoje a nossa primeira aula sobre poesia sonora. Na semana que vem, continuaremos. Obrigado a todos pela presença.